Então diz assim: pessoa e tempo que indicava. O que ele indicava sobre pessoa e tempo? O Espírito de Cristo que estava neles. Então, quem era que estava indagando em Daniel? O Espírito de Cristo. Se dá conta? Cristo que apela a Daniel. Se dá conta? Era o Espírito de Cristo que indagava em todos os profetas. Não pode fazer exceção de Daniel, que é aquele que tem em mente Pedro, pelo contexto do que fala. Então disse aí, o qual, ou seja, o Espírito de Cristo nos profetas, anunciava de antemão o sofrimento de Cristo. Não foi Daniel que falou, e na semana 69 será tirada a vida do Messias. Não falou isso, Daniel? E também Isaías não falou também? Isaías 53, e Zacarias e outros. Mas que mais anunciavam além da cruz? E as glórias que viriam tras ele. Ou seja, traz os sofrimentos de Cristo que se reproduzem nos santos, viriam as glórias. E essas glórias se referem precisamente ao reino. E o Espírito indagava, como disse essa tradução, as circunstâncias oportunas, ou seja, o Kairos. O Kairos é a hora apropriada, esse Kairos. Às vezes, irmão, nós lembramos do passado. Muito bonito foi o passado, falar hoje de Paulo. Mas quando Paulo vivia, não era tão fácil para Paulo. E falar do futuro, que lindo fazer filmes, do futuro. Mas o presente, será que entendemos as sinais do tempo presente? Do Kairos no qual estamos? Porque Deus estabeleceu certas sinais para cada tempo. E essas sinais são pessoas na política internacional. Você não tinha caído em conta disso? Não tinha caído em conta? Vamos seguir lendo para que veja quais são essas sinais. Bem? Então disse aí, a estes, ou seja, os profetas, se lhes revelou que não para si mesmos. Não foi a Daniel que se falou, Daniel, quando que vai ser este o fim das maravilhas? Ah, Daniel, isto está fechado, mas não para sempre, Daniel. Está fechado para o tempo do fim. Não é para você. Você não vai entender aquele chifre grande que vai derribar aquele outro e que vai ser quebrado, vão sair os outros quatro, vão sair cabeça no leopardo. Isso você não vai entender, tem que acontecer na época de Grécia. E aí recém-os que estão em Grécia vão entender em que tempo estão através destas sinais que estão dando. Claro que nós estamos em Grécia. Então diz aqui, a estes se lhes revelou que não para si mesmos, sino para nós. Para nós era isto, para você, meu irmão, para mim. O Espírito de Cristo revelou que não para eles, sino para nós, administravam as coisas que agora vos são anunciadas pelos que vos têm pregado o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu. O Espírito Santo prega o Evangelho que inclui todas estas coisas. Não se lembra que Paulo, quando vinha falando de que não viria o Senhor, e nos reuniu no alto com ele até que não viesse primeiro a apostasia e se manifestasse o filho da perdição, e disse, vocês não lembram que eu costumava falar estas coisas? Não, de vez em quando era a sua costume.
Estou falando de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Era costume de Paulo falar disto, porque Jesus falou como sinal vermelho. Ele começou falando de sinal amarelo. Ainda no fim, não vos turbeis, essas guerras têm que acontecer, mas não é o fim. Esses falsos cristos que dizem que eu sou Cristo, que o tempo chegou, isso não é, é só sinal amarelo. Quando comece a perseguir você, a tribular você, é que é começo das dores. As trombetas são só 1/3, começo das taças. As taças são 2/3, mais. As taças consumam a ira, as trombetas só começam. Essas são sinais. Para quê? Como se chama esse livro do Apocalipse? A revelação de Jesus Cristo. E certamente aparece Jesus Cristo, aparece o trono de Deus, aparece o Cordeiro, o livro aberto, mas aparecem também selos, aparecem trombetas, aparecem taças, aparecem bestas, cabeças e chifres. E tudo isso é parte da revelação de Jesus Cristo, porque Ele não somente é vencedor na cruz, Ele também é vencedor à destra do Pai. Ele é Senhor de senhores, Rei de reis, soberano dos reis da terra. Nós temos que ver o ministério completo de Jesus Cristo. Não só um ministério inicial, não só um ministério terrenal, sino um ministério do Cristo ascendido, governando a história. Meu filho, se assenta à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos pelo estrado de teus pés. E isso, senta-te à minha direita, que eu vou por todos teus inimigos. Isso é o sentido do livro dos 7 selos. Quando se abre o último selo e se toca a última trombeta, a proclamação é: os reinos do mundo vieram nascer de nosso Senhor e de seu Filho. Então Deus vai mostrar como vai sometendo reino tras reino, tira um, pega outro, tira outro, pega outro, um por um, vai vencendo todos os demônios de Satanás, todos os principados aliados do diabo e os reinos que eles governam na terra. Dessa maneira Deus vai sometendo tudo a Cristo. Essa é a vitória de Cristo. Esse é Cristo. Por favor, abramos os olhos para ver a Cristo detrás da história, passada e presente e futura. Então diz aqui que essas coisas agora, ou seja, no tempo da igreja, são anunciadas com o Evangelho, pelos que pregam o Evangelho inclui estas coisas. Quando Jesus falou, quando veio essa abominação desoladora que falou Daniel, que acabamos de dizer, será pregado este Evangelho do reino em todo o mundo, para testemunhar todas as nações. E então virá o fim. E esse Evangelho do reino a ser pregado a todas as nações inclui todo esse discurso de Mateus 24 que ele está falando, e que também está em Marcos 13 e em Lucas 21 e em João desde 14, 15, 16, 17, quando saiu para Getsemane. Tudo isso está incluído. Então, irmãos, e dizem coisas nas quais anelam mirar o olhar os anjos. Os anjos, quando Daniel já não perguntou mais, mas Deus queria falar mais. Daniel queria, perguntou, mas já não perguntou mais. Então vêm 2 anjos e começam a perguntar para que Daniel ouça. E não perguntam para Daniel, sino para aquele outro anjo que falou com Daniel. Quando será, o que será o fim destas maravilhas? E aquele outro levantou os olhos,
os braços e jurou que seria por tempos e meio tempo, e quando acabasse a dispersão. A palavra, às vezes, na tradução é destruição. Você vai na Septuaginta, busca a tradução hebraica ao grego, e você vê a raiz diáspora, onde aí é traduzido destruição. Esta outra versão diz dispersão. Quando se acabe a dispersão do poder do povo santo. Isso tem a ver com Israel e tem a ver com a igreja. Quando se acabe a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Isso não perguntou Daniel, mas os anjos anhelam e perguntam para que Daniel ouça, e ainda que não entenda, escreva pelo menos, a ver se nós entendemos no fim. A ver se entendemos nós, agora, no fim. Porque isso está oculto, mas não para sempre. Só por um tempo, até que aparecerão as sinais dos tempos. Então, irmão, voltemos a Daniel, mas agora o capítulo 2. Porque quando Daniel começou a ver estas lições que Deus lhe deu, ele não se meteu nestas coisas. Deus meteu ele nisto. Aquelas perguntas de Daniel eram da parte do Espírito de Cristo que operava nele, como ensina Pedro. Então, no capítulo 2 de Daniel, aí acontece essa visão, que estava preocupado Nabucodonosor, queria saber o que ia acontecer com o reino dele. A gente, na cabeça do mundo, tem preocupação do que vai ser depois deles. Já Salomão já tinha falado de que tudo era vaidade, que ele se ocupava trabalhando isso e depois ficava nas mãos de gente que nem cuidava disso. E Deus mostrou a realidade da vaidade do mundo, a vaidade da história humana, da chamada de civilizações que Deus chama de besta. Ou seja, nós podemos chamar a história humana de besteira. Então diz assim: depois Daniel recebe a revelação, ora com seus companheiros e Deus dá a revelação. Então ele, antes de explicar a revelação, ele resume o sentido espiritual da revelação. Antes dos detalhes, ele viu o significado do que foi revelado. E escute qual é o significado. Coloque atenção às palavras. Daniel capítulo 2, verso 19. Então o segredo foi revelado a Daniel. Mas quando? Quando indagaram, oraram acerca do assunto dessa estátua. O segredo então foi revelado a Daniel em visão de noite, pelo qual abençoou Daniel ao Deus do céu. E Daniel falou e disse, e aqui vários irmãos já conhecem esta cântico: seja bendito o nome de Deus, de eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É Ele que muda os tempos, é Ele que muda as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. Irmão, e quem que é a sabedoria?